Olá, o Liberal Entrevista hoje conversa com a senadora Simone Tebet, que é também pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Participa dessa conversa conosco a jornalista Rita Soares. Simone, Rita, bem-vindas para o nosso bate-papo. Obrigada, Daniel. Boa noite, senadora. Obrigada por ter aceitado o convite para essa entrevista. Vamos bater esse papo, né? Vamos sim, Rita. Obrigada pelo convite. Em seu nome, então, em nome do Daniel, cumprimento todos que vão poder compartilhar dessa entrevista através do Liberal. Senadora, nós estamos, então, conversando aqui, esse bate-papo ele vai para o liberal.com, no nosso YouTube, redes sociais, Facebook, Instagram, na Rádio Liberal na segunda-feira, para quem está nos ouvindo agora, e uma versão também no Liberal Impresso. Então, nós somos multiplataformas com essa conversa. E para quem está nos acompanhando já nesse sábado, qual é a sua agenda aqui no Pará, né? Está vindo para esse sábado, passar o sábado com os paraenses. Exato. Bom, como pré-candidata à presidência da República, nós temos andado pelo Brasil na nossa caminhada da esperança, para não apenas falar e conhecer os problemas e reconhecer os problemas e revisitar os problemas do Brasil no período pós-pandemia, mas também para poder conhecer casos de sucesso daquilo que dá certo no Brasil. Né? Nós já temos o diagnóstico do que dá errado. Nós sabemos da fome, da miséria, da desigualdade social sem precedentes, nessa catástrofe social que une não só o desemprego com a diminuição da renda da população brasileira, fruto da inflação, de um desgoverno do atual presidente da República, mas nós também queremos não só revisitar o Brasil pós-pandemia, mas também mostrar para o Brasil que há um Brasil do interior, um Brasil muito mais rico do que o momento em que se vive. Hoje é um Brasil tão rico com um povo tão pobre. E levar esperança, mas mais do que esperança, certeza para o Brasil de que há projetos muito bons, há projetos de sucesso, cases que envolvem não só governos estaduais sérios e responsáveis, mas também uma organização social que se une em momentos de crise e apresenta soluções pontuais para os problemas que possuem. Então, é isso. É caminhar pelo Brasil, revisitar o Brasil, revisitar Pará, especialmente Belém, há quantos anos, não sei mais quanto tempo foi a última vez que eu estive aí, para que a gente possa estar apresentando para o Brasil soluções para que, a partir de 2023, nós possamos respirar aliviados e possamos apresentar um projeto que garanta desenvolvimento e qualidade de vida para todas as pessoas. Senadora, a gente tem, pelo menos o que indicam as pesquisas, é que nós temos dois candidatos. Há a polarização de 2018, né? Essa cisão da sociedade brasileira parece continuar ainda hoje, e nós temos dois candidatos com números praticamente cristalizados, né? Eles não mudam muito, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E os outros candidatos que a gente tem chamado, pelo menos a imprensa tem chamado de terceira via, parece que não deslancham. A senhora acredita que há tempo para deslanchar uma candidatura dessa chamada terceira via? E qual seria o caminho para isso? Como a senhora está trabalhando para que isso ocorra? Bom, primeiro que o tempo da política é muito diferente do tempo da ânsia da população, especialmente num ano como este, um ano de tantas crises, saindo de uma pandemia, vivenciando agora uma guerra que poderia, né, se transformar numa guerra mundial, embora não seja mundial, ela já atinge o mundo globalizado, especialmente o Brasil, que depende tanto dos fertilizantes da Rússia para a lavoura, para o agronegócio, depende do trigo, que muito dele é importado da Ucrânia, para que o pãozinho, o macarrão não fique ainda mais caro na mesa do trabalhador brasileiro e não fica cada vez mais escasso na mesa daqueles que comem dia sim, dia não. Então, diante de toda essa situação de insegurança, de instabilidade, é natural que, neste momento, Rita, as pessoas estejam preocupadas com prato de comida, ou aqueles que estão desempregados estão na fila
através de uma vaga, e aqueles que a classe média preocupados e com medo de ter a sua renda ainda mais diminuída e não conseguir dar um mínimo de conforto à sua família. Então, é natural que as pessoas não estejam falando de política, e é natural que a gente continue, infelizmente, nessa polarização odiosa, uma polarização ideológica que não leva ninguém a lugar nenhum, é uma polarização entre esquerda e direita, quando a população brasileira não é uma coisa nem outra. A população brasileira quer paz, a população brasileira quer um ambiente estável, que dê conforto, que dê segurança, que mostre ao mundo que nós não somos párias internacionais, que mostre ao mundo que ele pode vir trazer os investimentos privados em dólar para gerar, para aquecer a economia, o setor de serviços, o setor de bens, o setor empresarial, para que gere emprego para a população brasileira. Mas essa polarização, ela acontece em função da retroalimentação de um lado e outro. Eles precisam se alimentar para chegar no segundo turno, porque Bolsonaro só tem alguma chance de se reeleger se for Lula candidato no segundo turno contra ele. Da mesma forma, Lula só tem condições de se reeleger se for Bolsonaro no segundo contra ele, porque as pesquisas qualitativas mostram que um candidato de centro, uma alternativa equilibrada, do diálogo, da paz, com propósitos e projetos de planejamento, desenvolvimento regional, especialmente desenvolvimento regional para o Norte e Nordeste, tem condições, sim, se chegando no segundo turno, vencer as eleições. Mas, como disse, o tempo da política é outro, está cedo, a polarização é, nesse momento, natural, já que ela existe, e a terceira via vai apresentar no momento certo, na unidade, um único nome, até final, no máximo de junho, para poder concorrer nas eleições e estar no segundo turno e, consequentemente, vitorioso a partir de outubro. Senadora, rapidinho, Daniel, só ainda no tema da polarização, me parece que essa polarização, essa divisão ocorre, inclusive, dentro do MDB, né? Nós temos alguns caciques do MDB mais simpáticos ao presidente Bolsonaro, digamos assim, e temos alguns governantes, alguns caciques do MDB também, que dariam palanque para o ex-presidente Lula. Aqui no Pará, por exemplo, a relação do governador Helder Barbalho com o ex-presidente Lula é muito próxima e seria um possível palanque do ex-presidente Lula. Como é que a senhora está trabalhando internamente essa divisão partidária? Bom, primeiro que eu não vejo como uma divisão. A executiva, por unanimidade, entendeu que o caminho do MDB é de candidatura própria. O MDB que já rompeu esse ciclo lá atrás, quando o próprio MDB decidiu que não poderia ser conivente com esse desgoverno do presidente Bolsonaro, e eu me lancei candidata à presidência do Senado, baleia pela presidência da Câmara, numa ruptura aos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro. Então, começo que a gente tem, foi por unanimidade a decisão do MDB. Mas o MDB é o maior partido do Brasil, é o que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e mais de 2 milhões de filiados. É natural não ter a unanimidade, mas eu não tenho dúvida que, quando chegar nas convenções, nós teremos a unidade do partido. É preciso respeitar os dois governadores que têm na sua base de sustentação partidos aliados como o Partido dos Trabalhadores. Há uma diferença na política entre a política nacional e a política regional. De qualquer forma, é muito sintomático. Veja, foi o governador Helder, que eu tenho o maior carinho por ele e pela família, que me convidou. E me convidou, foi um dos primeiros estados que ele falou: faço questão que você venha conhecer o nosso trabalho que nós estamos fazendo, e está fazendo um belíssimo trabalho, diga-se de passagem, e lá na frente as coisas vão se normalizar. O importante é que nós vamos ter palanque no Pará, o importante é que eu estou muito convicta de que, por ser a única mulher pré-candidata à presidência da República, eu vou acabar sendo escolhida como nome do Centro Democrático. Nós ainda temos que passar por isso, então é natural ainda que esses palanques não estejam prontos, não é o momento, mas lembrando que o Centro Democrático tem que escolher de 3 alternativas uma. Como pré-candidata ao lado do União Brasil, que também se soma conosco, e do PSDB, a ideia é, a partir desses 3 partidos, nós chegarmos em final de maio com uma candidatura dos 3 e depois buscarmos partidos aliados, como o partido que tem outros pré-candidatos. Então, tempo ao tempo da política. Eu faço política há algum tempo para saber que é assim mesmo, e essa é a beleza do MDB. Né? A beleza do MDB é ter a diversidade de ideias, a diversidade de propósitos. E repito, sempre quando se fala em um possível cacique ou outro, normalmente se lembra de apenas 2.
né, num universo de centenas de autoridades, de parlamentares e de homens públicos que têm mandato eletivo no MDB. Você citou, senadora, e queria puxar um pouquinho por aí também. Até o momento, você é a única mulher pré-candidata, e queria saber um pouco como que você está vendo isso, a abordagem sobre isso, né? Ser mulher, mas aí você tem propostas, etc. Tem a questão da representatividade, que é importante, mas também tem a questão das propostas. E também, num eventual mandato, como você vê como é que foi o tratamento do Congresso em relação à primeira presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Bom, Daniel, eu tenho já o ponto de partida e o ponto de chegada. O que nós precisamos é construir o caminho através de um programa de governo, que seja um programa de Estado seguro, eficiente, que resolva os problemas do Brasil. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é que o Brasil nunca esteve tão miserável e doente. Nós estamos doentes no corpo e estamos doentes na alma. É importante dizer que não é apenas no corpo, nós estamos falando da miséria, do desemprego, do subemprego, da informalidade, do desespero, da falta de serviços básicos, de saúde, de educação, de segurança pública, mas nós estamos doentes na alma. Eu não reconheço o Brasil que nasci. Não é esse o Brasil. O Brasil nunca foi o Brasil do ódio, do preconceito, da discórdia, embora ela existisse. Nós sabemos, por exemplo, que o racismo é estrutural no Brasil, e é odioso o racismo, sabendo que nós somos o que somos graças ao povo negro e a tudo que eles construíram. Mas hoje você vê níveis intoleráveis de violência, de preconceito, de misoginia, de racismo, fruto exatamente dessa polarização. Então, nós temos um ponto de partida. O ponto de partida é garantir acabar com a polarização, garantir estabilidade para o país, segurança constitucional, segurança política, segurança institucional, que honramos os contratos, sabemos que trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição e garantir também com isso tranquilidade para o ambiente de negócio, seja para atrair investimentos externos, seja para atrair para que os investidores internos, privados no Brasil, coloquem o dinheiro que hoje tem guardado e está guardado por insegurança. Então, nós temos foco, o nosso ponto de partida, e sabemos onde queremos chegar. A gente pode até dizer que não é possível erradicar a pobreza, mas no Brasil da dimensão como o nosso, tendo um estado como o do Pará, né, que é grandioso em todos os sentidos, eles batem recordes na balança comercial, tem toda uma capacidade de produção, o segundo maior produtor de minério do Brasil, nós temos condições de transformar essa riqueza, no mínimo para acabar, erradicar mesmo, isso não é discurso, mas é possível erradicar a miséria. Um Brasil rico um país rico como o Brasil não pode aceitar, não pode tolerar, não pode admitir a miséria. Então, eu me coloco e sempre fiz política como mulher, como mãe, como cidadã, como professora. Eu dei aula há 12 anos de direito público, exatamente de Constituição e de como se administra uma cidade, um país. E posso assegurar, né, que o Brasil nunca vai erradicar a pobreza, mas a pobreza significa comida no prato, pelo menos um mínimo de situação. A miséria nós não podemos admitir nunca. Nós não podemos jamais deixar, nós temos que sempre nos indignar e jamais deixar de nos indignar quando nós falamos que 5 milhões de crianças estão dormindo com fome todas as noites. É assim, é intolerável, é inadmissível, é revoltante, é doloroso. Para mim, me dói muito dizer isso, tendo as potencialidades, as riquezas que o Brasil tem. Então, nós temos o ponto de partida, nós sabemos onde queremos chegar, e essa caminhada vai ser construída por diversas mãos, num grande plano de desenvolvimento do país, que passa, se me permite ainda, por uma palavra-chave, né? Indústria do conhecimento. Vamos acabar com esse discurso que é muito cômodo para o político, porque o político, de modo geral, não quer educar seu povo, porque um povo educado, um povo cidadão, ele vota direito, ele vota nos melhores, em quem soluciona os seus problemas, mas vamos acabar com essa história de que o problema da educação no Brasil é um problema de geração, que leva 20 anos para resolver.
Eu sou professora, isso não é verdade. Com apenas 8 anos, que é o tempo da criança no ensino fundamental, um bom ensino público, valorizando o professor, colocando uma grade curricular atualizada e entrando na era da tecnologia, com sistema e tablet, computadores à disposição das nossas crianças para se interagir com o mundo, nós resolvemos o problema da educação no Brasil, porque aí os jovens não vão querer sair antes, quando entram no ensino médio, e eles vão querer ter uma porta de saída. No ensino médio, escolher ou entre um curso profissionalizante ou entre um banco de uma universidade, para depois, né, ter uma profissão e um trabalho melhor, com melhor salário que os seus pais, mais digno. Então, eu estou muito convicta de que o Brasil tem saídas, mas essa saída passa, primeiro, por acabar com essa polarização e, segundo, né, passa por uma apresentação de um projeto que o Centro Democrático tem a oferecer para o Brasil. Senadora, falando um pouquinho especificamente do Pará, a gente tem uma grande massa da população vivendo abaixo da linha da pobreza e dependente dos programas assistenciais do governo. Qual é a sua posição? Eu vi até uma matéria que a senhora deve lançar o programa de governo lá para maio, mas assim, já deve ter alguma coisa em mente. Qual a sua posição sobre esses programas assistenciais? Eles devem ser mantidos, ampliados, ou a senhora acha que eles acomodam as pessoas, como alguns criticam? Qual a sua posição sobre esses programas? Muito pelo contrário, Rita, essa pergunta é muito importante, né? Como mulher e como mãe, não dá para dizer que no Brasil de miseráveis nós possamos abrir mão da assistência social. E assistência social de um lado e geração de emprego de outro. É preciso garantir o pão nosso de cada dia a todos os brasileiros. A única crítica que faço é que o Auxílio Brasil tem que vir de uma forma mais bem organizada, sempre com esse viés da assistência social que os municípios dão através das nossas assistentes sociais, de entrar dentro das casas, ver se está tendo algum tipo de violência, se a criança está na escola, se a criança está vacinada, mas mais do que isso, nós temos que pagar mais para quem tem mais filhos menores e menos para quem tem menos filhos. Então, é preciso, ainda que o Auxílio Brasil começou a fazer um escalonamento, ele está muito mal feito. É preciso garantir, por exemplo, as mães de crianças a 0 a 3 anos que ganham um pouquinho a mais, para que ela possa, se ela não trabalha, conseguir minimamente dar uma qualidade de vida para essas crianças até 3 anos. Mas esse Auxílio Brasil, assistência social, entre os inúmeros projetos apresentados, tem que ter uma porta giratória. Ela tem que ser uma forma de você inserir esse cidadão, essa cidadã no mercado de trabalho. E ela vai ganhar o Auxílio Brasil enquanto ela não tiver feito um curso de qualificação e não tendo sido inserida no mercado de trabalho. E mesmo no mercado de trabalho inserida, ela tem que continuar ganhando pelos próximos, pelo menos 10 meses, o Auxílio Brasil e cortando 10% ao mês. Então, ela ganha 90%, depois 80%, depois 70%, 10%, mesmo ganhando o salário, para que ela possa se reorganizar. Paralelo a isso, e nós não queremos as pessoas vivendo só de R$400, que não dá para nada com essa inflação absurda. E, paralelamente a isso, é óbvio que nós temos que garantir estabilidade para o país, garantir um ambiente confortável de seguro, uma reforma tributária que desonere a pessoa jurídica, ou seja, que garanta ao setor primário do agronegócio, ao setor secundário da indústria, ao setor terciário, que é o setor de bens e serviços, um ambiente desburocratizado, que ele gaste menos com essa máquina, para que ele possa, tudo que economizar, injetar no seu comércio, na sua indústria, no seu setor, para abrir mais empregos. Qualificação dos nossos jovens, qualificação dos nossos trabalhadores, isso é extremamente necessário e possível para que a gente possa, então, de um lado, garantir assistência social a quem precisa, é estender a mão, é garantir comida, é garantir qualidade de vida. De outro lado, inserção de todas essas pessoas. Enquanto os seus filhos estão estudando, 8 anos, isso se leva para mudar realmente o Brasil pela educação, garantir inserção no mercado de trabalho com curso de qualificação. Até para quê? Não para diminuir o número de famílias que ganham o Auxílio Brasil. Isso é muito pouco perto do gasto que o Brasil tem com outras coisas. Um dos menores gastos tributários do Brasil, eu falo porque conheço de orçamento, é
com o Auxílio Brasil, antes Bolsa Família. A gente gasta muito mais com outros setores do que com assistência social. Ela é mínima, ela chega a 4, 5% do orçamento. Agora, não sei se passa um pouquinho, muito pouquinho disso, porque houve um pequeno aumento. Então, isso não é esse o problema do Brasil na questão orçamentária. Mas eu repito, essas pessoas querem dignidade, a dignidade que só o trabalho dá. Então, a forma que nós temos de garantir essa dignidade é garantindo o direito constitucional ao emprego e ao trabalho. E sim, eu estou indo muito feliz ao Pará, porque a gente vai ter alguns projetos que a gente vai conhecer. Eu tenho um carinho muito especial e reconheço a competência do governador. Há um projeto chamado Uzipar, que eu estou louca para conhecer, que mostra em regiões que você tem um alto índice de criminalidade, o quanto o governo do Estado, junto com a iniciativa privada, com a organização social comunitária, é capaz de transformar a realidade de uma comunidade. Vou depois estar almoçando no mercado, que é um mercado histórico, um dos mercados mais antigos do Brasil. Ver o peso, né? Isso, ver o peso. Ver o peso. Pena que não vai ser de madrugada para a gente ver ali a produção de açaí. Não sei se ainda é na madrugada que a gente tem a questão do peixe sendo comercializado, mas não vai ser de madrugada. Mas a questão mesmo do açaí, e claro, obviamente, porque essa é uma questão que a gente precisa enfrentar, né, com racionalidade, acabar com esse discurso de que é meio ambiente ou desenvolvimento, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas se interagindo, e eu quero sim visitar o Parque Nacional aí, que é o Tinga, né? O parque de vocês. Falando em meio ambiente, senadora, desculpe lhe interromper. Você vai pegar a minha pergunta, Rita, mas vai lá. Deve chegar ao Senado o projeto de lei que autoriza a mineração, as hidrelétricas em terra indígena, né? E eu queria saber como é que a senhora vai votar quando esse projeto chegar ao Senado. Eu vou votar contra, Rita, com muita tranquilidade. Isso vai fazer um mal não só para o Pará ou para a Amazônia Legal, isso vai fazer um mal para o Brasil. Se nós aprovarmos esse projeto, só para vocês terem uma ideia, acho que duas coisas é preciso pontuar. Primeiro, que o Pará e os estados da Amazônia Legal correspondem a 60% do patrimônio, do tamanho do Brasil. Então, tem muita área aí que não é área de reserva indígena. Segundo ponto, eles querem utilizar isso para falar o seguinte: nós precisamos de potássio para colocar na plantação. Eu conheço bem o agronegócio porque eu sou do interior do Brasil. Então, também como vocês, eu nasci no interior do interior dessa imensidão chamada Brasil. Eu posso garantir para vocês que é importante o fertilizante, nós precisamos, sem fertilizante não tem comida na mesa, mas a maior parte do potássio no Brasil não está dentro das reservas legais. Isso é uma desculpa para entrar com uma mineração ilegal nas aldeias indígenas. O Pará é muito maior do que as aldeias, é possível explorar o agronegócio de forma responsável e consciente. Nós precisamos da floresta em pé de um lado e, óbvio, de emprego e de comida para o povo paraense. Isso é possível nessa combinação. Então, o projeto ele começa torto, ele começa enganando as pessoas, ele começa dizendo, vamos aprovar, porque agora que está faltando fertilizantes, a gente consegue extrair potássio. A gente pode extrair potássio das áreas que estão legalizadas na Amazônia Legal, mas é fora das aldeias indígenas. E, por fim, é um dado que é importante sempre dizer: com a pandemia, o mundo, de uma certa forma, parou. E, infelizmente, a concentração de renda aumentou muito na mão de poucos. No mundo, eu estou dizendo, não só no Brasil, e só os fundos privados no mundo têm mais de 40 trilhões de dólares, não são bilhões, para investir no mundo. O Brasil está em liquidação, porque o Brasil, com dólar a 5, 5,10, 5,15, 5,16, fica fácil eles virem investirem no Brasil. Ninguém vai investir no Brasil que tem a imagem equivocada de que não cumpre com as regras do meio ambiente. Então, a gente tem que preservar, sim, a Amazônia, mas, repito, com responsabilidade, garantindo, a gente sabe que um dos piores IDHs é na Amazônia Legal, e, portanto, um dos menores índices de desenvolvimento humano, mas é possível transformar a floresta em algo que dê
qualidade de vida para as pessoas. E não vai ser derrubando as florestas, vai ser preservando as florestas e explorando o que ela tem de melhor. O açaí é um exemplo disso, o cacau é outro exemplo disso, né? O peixe que os rios caudalosos da Amazônia Legal são capazes de produzir, tudo com sustentabilidade, com racionalidade. O que não pode é meia dúzia de mineradores ilegais, meia dúzia de grileiros que invadem, que destroem o ambiente, destruir a imagem dos estados da Amazônia Legal e também destruir a imagem do agronegócio brasileiro, que é sério. A gente sabe que 99% do agronegócio de todo o país é sério, mas fica com essa discussão ideológica, infelizmente, inflamada pelo presidente da República, que não tem projeto, que não conhece o Brasil, não tem discurso. Ele não tem discurso porque não sabe o que ele fala. O presidente da República simplesmente não sabe o que diz, porque ele não tem capacidade ou não teve, nesses 3 anos, a capacidade de ir ao país, ao interior do Brasil, conhecer as potencialidades, a forma de tirar o Brasil dessa desigualdade social vergonhosa. Ainda, daí a gente já entra também num pouco de opinião ainda como senadora, mas já revela também um pouco do olhar, né, da visão. Também deve entrar em votação muito em breve a discussão sobre a liberação ou regulamentação dos jogos de azar. Também é um tema bastante polêmico. Qual que é a visão da senadora Simone e a pré-candidata a presidente? Quando, há 4 anos atrás, quando esse projeto foi para a Comissão de Constituição e Justiça, e eu olhei esse projeto, independente de ser a favor ou contra do projeto como de legalizar o jogo de azar, e eu já vou dizer que sou contra, e vou dizer a razão dele, eu vi que o projeto tinha digital, né? Ele tinha nome e sobrenome, era essa a sensação que eu tive, que ele foi um projeto tão mal feito que parecia que era para atender determinados grupos asiáticos, ou seja, quem for, para instalar os jogos de azar no Brasil, sob o argumento que vai dar arrecadação, que não é tão grande, uma arrecadação pequena, que num congresso como esse é facilmente sequestrado, vai dar 10 bi, 15 bi por ano, num orçamento que é de 4 trilhões do Brasil, 20 bi por ano de receita, eu sei para onde vai esse dinheiro. Primeiro, que quanto mais aparece recursos, infelizmente, mais o Congresso Nacional procura sequestrar esse orçamento, que vira um orçamento secreto para ir para as mãos de meia dúzia de parlamentares para os seus currais eleitorais. Ponto 1. Então, ele não vai para projetos sociais, ele não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para a segurança pública. Segundo, que não vamos esquecer que esse projeto ele começou a tramitar, e eu tive a grata satisfação de enterrar esse projeto na CCJ com um discurso que fiz ao lado de 2 parlamentares que me permitam não ter autorização para citar o nome deles. Nós rejeitamos esse projeto na CCJ porque ele surgiu exatamente quando acabou o financiamento privado de campanha, de empresas poderem ajudar nas campanhas eleitorais. Então, para mim, esse projeto cheira a lavagem de dinheiro, cheira a financiamento por debaixo do pano de campanha, cheira tudo que há de ilegal. Então, não tenho como. A população, não é isso que a população quer. A população não quer discutir jogo de azar. A população quer saber o que nós, do Congresso Nacional, o que a classe política vai fazer com o desespero que ela tem hoje de estar desempregada, de estar na miséria, de estar com fome, de não conseguir uma creche para o seu filho, para poder, especialmente a mulher, ir trabalhar, ou mesmo uma escola digna. Quantas pessoas estão com cirurgias eletivas atrasadas no Brasil inteiro por conta da pandemia, né? E agora a gente precisa desovar, agora a gente precisa acelerar para a gente ficar discutindo jogo de azar no Brasil. Né, dá para dizer o seguinte para essas pessoas, né? Enxerguem, acordem, olhem o Brasil que nós temos, andem nas ruas das grandes cidades, não precisa ser nem das grandes cidades, vá conhecer o norte e nordeste do Brasil, vejam o que está acontecendo nas capitais, as pessoas montando barracas, com famílias inteiras indo para a rua, porque chega no final do mês, não sabe se coloca comida na mesa ou se paga o aluguel. É óbvio que vai comer, e com isso vai faltar dinheiro para o aluguel, vai ser despejado e está indo para a rua, e não é só homens, nós estamos vendo famílias inteiras em situação de vulnerabilidade nas ruas. Este é o problema do Brasil, é isso que o Congresso Nacional e que a classe política precisa enfrentar. Senadora, a senhora falou em 3 partidos, eu vou voltar aqui a falar um pouquinho da política partidária.
3 partidos que devem colocar nomes à disposição, e isso vai sendo amadurecido até lá próximo das convenções. A possibilidade da senhora abrir mão da candidatura à presidência, acho que todo mundo tem feito essa pergunta, né? A senhora abrir mão da candidatura à presidência para colocar seu nome como vice, inclusive numa chapa com o ex-presidente Lula, por exemplo? Ô, Rita, eu não sou vice de ninguém. Se eu não tiver condições de ser candidata ou a pré-candidata desse centro democrático, eu não vou atrapalhar a vida do centro democrático. Eu vou estar no palanque pedindo voto como uma cidadã comum, carregando bandeira, colocando santinho, indo para os espaços que eu, de alguma forma, posso interferir. Então, é um 880, né? E não é um desmerecendo posição de vice. Eu já fui vice-governadora e tenho o maior orgulho disso. Mas é simplesmente pelo fato, eu sou a única mulher pré-candidata num colégio majoritariamente feminino, metade mais um, ou seja, a maior parte da população brasileira é do sexo feminino. E não é qualquer momento. Nós não estamos em momento de céu de brigadeiro ou um marmance pacífico. Nós estamos em momento de mares revoltos, né? De nuvens que estão cobrindo o nosso céu e tampando a visão do povo brasileiro de um futuro digno, porque estou falando de crises, é crise política, é crise institucional, é crise social, é crise econômica, é uma população que não tem mais esperança, uma população que não acredita mais em nada, que está beirando o desespero. Como é que, neste momento, depois de 30 anos de luta por democracia, nós vamos deixar de ter uma mulher para falar para o Brasil o que nós, todas mulheres, independentemente de lado, o que nós, mães, mulheres, cidadãs, queremos para o Brasil? Que Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil? Então, não tem como abrir mão da pré-candidatura. Se o Centro Democrático entender que o candidato é outro, é sinal que eu não tenho índice eleitoral para chegar adiante. Consequentemente, eu não preciso ser vice. Eu vou estar dentro desse projeto com todo o altruísmo. O projeto não é político-partidário, não é um projeto pessoal, é um projeto de país. Eu quero continuar servindo o Brasil da melhor forma possível. Me colocar como condição para abrir a minha vaga de pré-candidata à presidência, só abro a mão de ser pré-candidata a presidente para ser vice, eu não estou sendo coerente com a minha fala, com aquilo que eu sempre fui, que sempre fiz na minha vida pública. Aí eu abro mão, obviamente, dessa oportunidade de ser pré-candidata a vice e vou estar no palanque do Centro Democrático. Senadora... Desculpa, Rita, posso... É porque tem a ver com essa resposta também. Senador, tendo um indicativo do Centro Democrático que a sua candidatura ela é robusta, ela tem um potencial de crescimento. Quem, então, a senadora teria, caso você pudesse, dos nomes postos, escolher para ser um eventual vice? Vamos supor, colocando as caças. Olha, desses nomes colocados, gostaria de contar com essa pessoa. Bom, Daniel, é uma pergunta ainda difícil de ser respondida, porque, como eu disse, não só o eleitor não está pensando em política, e, consequentemente, a gente não tem uma análise real do qual vai ser o direcionamento, o olhar, quem vai tocar o coração do povo brasileiro. Então, a gente vai ter que aguardar até junho para ver nas pesquisas qualitativas e quantitativas, quanti-quali, né, diante de uma pesquisa bem feita, quem é o candidato ideal e quem é o vice ideal. E, a partir daí, a gente não pode começar vetando ninguém. Né? Eu acho que, da mesma forma como eu não gostaria de ser vetada, nós não temos que vetar ninguém. As pesquisas vão dizer, porque quando eu digo pesquisas, é quem vai dizer o povo brasileiro. Né? O povo brasileiro que vai dizer, a gente consegue captar isso através das pesquisas, quem é o melhor nome, né? Se é um jovem, se é um homem, se é uma mulher, qual é o perfil, se é um perfil progressista, né? Eu sou progressista na pauta de costumes, sou liberal na pauta econômica, mas as pessoas que vão dizer, né? É o eleitor que vai dizer, ninguém é candidato de si mesmo e ninguém pode impor a sua vontade, democracia é isso, a gente tem que respeitar, é a soberania popular que impera e tem que imperar sempre. Eu fui... Aos 15 anos de idade, eu comecei a fazer política. Né? Eu conheço política há muito mais tempo, desde os meus 5 anos de idade. Meu pai foi prefeito da cidade em que nasci, e ali, aos 7 anos de idade, eu despertei para a política.
com um exemplo, um caso muito simples que eu gostaria de contar rapidamente. Meu pai me convidou para ir no local, não sabia o que era de noite, eu vi que nós estávamos caminhando de carro muito distante, chegamos lá num bairro muito simples, sem asfalto, sem infraestrutura, sem luz, tinha um poste de madeira, fizeram uma contagem regressiva, eu ouvi uma sirene até hoje, eu tinha 7, 8 anos, parece que eu ouço essa sirene até hoje no meu ouvido, e da escuridão se fez a luz. E ali eu despertei do quanto eu era privilegiada, porque enquanto eu tinha energia elétrica dentro de casa, assistia televisão e podia estudar à noite, tinha crianças que dormiam, que não tinham água gelada, porque não tinham uma geladeira e não tinham condições de estudar à noite porque não tinha luz ou mesmo assistir televisão. Então, para mim, política, eu faço política desde muito cedo, não é de agora. Então, eu sou do movimento das diretas já, do momento em que a gente sempre lutou por democracia para chegar hoje poder dizer, né? Com toda certeza, e é isso que consta na Constituição. O poder não é nosso, o poder é do povo brasileiro, e o povo brasileiro exerce esse poder nas urnas. Então, a gente tem que ser muito fiel à vontade dele, as pesquisas vão dizer no momento certo o que nós temos que fazer. Eu queria, só para terminar, a gente já está estourando o nosso tempo, né? Mas de mulher para mulher, digamos aqui, tem uma máxima machista no Brasil de que mulher não vota em mulher, e a gente viu durante a CPI da Covid aquele ambiente altamente insalubre para as mulheres ali, né? A política ainda é um lugar muito insalubre. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho esses bastidores, como era se posicionar, uma mulher se posicionando naquele ambiente, e o que a senhora acha dessa frase que alguns ainda repetem: mulher não vota em mulher. Bom, eu posso começar pelo final, Rita, e dizer o seguinte: é uma coisa surpreendente. Eu faço política com mandato consecutivo há 20 anos. E realmente a gente tinha dificuldade de convencer a mulher que a mulher era tão competente quanto o homem, tão responsável, tão séria e, com todo respeito, acho que mais honestas na política brasileira que os homens, na política, não no ambiente de trabalho. Então, a gente tinha dificuldade, até para chamar mulheres para fazerem política. De uns 8 anos para cá, não me pergunte o que aconteceu. Eu não sei, os estudiosos têm que dizer, eu tenho curiosidade nesse sentido. Talvez essa nova geração de mulheres de 40 anos para baixo, eu já sou outra geração, eu tenho mais de 50, então, essas mulheres de 40 anos para baixo, ou de 35 anos para baixo, fizeram uma verdadeira revolução. As mulheres hoje votam em mulher. E é uma coisa incrível que eu vi, a CPI foi exemplo disso. Primeiro, eu fui a primeira, muitas vezes na minha vida, olha que tristeza, né? Em pleno século XXI agora, final do século XX. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita, a primeira mulher vice-governadora, a segunda senadora do meu estado, mas a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, que nós criamos, a primeira líder da maior bancada do Senado Federal, que é o MDB, sempre foi o maior partido dentro do Senado, a primeira líder da bancada feminina, a primeira presidente da comissão mais importante, mais difícil do Congresso Nacional, que é a CCJ, tudo na base do... Não dá para bater na porta, né? Não é que eu seja brava, mas é preciso ter coragem, porque eu sei que eu represento uma massa de mulheres anônimas que não têm voz, que sofrem todos os dias, que são espancadas, que são violentadas, que recebem 25% menos salário que o homem na mesma profissão. Se for negra, recebe até 40% menos. Então, é preciso tirar coragem. Eu tiro coragem dessas mulheres. Então, fui derrubando portas e depois fui, com 198 anos de história, a primeira mulher candidata à presidência do Senado. Isso tudo para dizer que, como líder, e a primeira líder da bancada feminina, nós ficamos extremamente revoltadas. Como assim? No momento de maior dor, né, naquilo que é o que nós, mulheres, mais prezamos, que é a vida, que é a saúde pública dos nossos filhos, dos nossos pais, não ter uma mulher direito a ocupar uma cadeira na CPI da pandemia. E nós não conseguimos, mas pelo menos conseguimos o direito à voz. E a voz da mulher foi ouvida. E a mulher se sentiu valorizada, a mulher se sentiu prestigiada, porque ali estavam senadoras de todos os partidos, a favor e contra o governo, defendendo a mesma coisa. Vida, vacina no braço do povo brasileiro, respeito, dignidade. Então, assim, eu falo isso, Rita, eu falo de uma forma muito apaixonada para dizer que hoje, eu posso não pontuar muito nas pesquisas, mas o pouco que eu tenho de voto, a cada 10 pessoas que me abordam na rua dizendo que votariam em mim ou que votarão em mim se eu for candidata à presidência do Senado,
8 a 9 são mulheres, Rita. E isso, os meus companheiros que têm viajado comigo pelo país, eles percebem e falam essa mesma coisa. O homem chega e diz o seguinte: ó, lá em casa, a minha mulher, como quem diz, eu não vou votar, não. Mas a minha mulher já falou que se a senhora for candidata, eu voto na senhora. Eu quase que eu falo, bom, agora eu quero o voto do homem também. Brinco, né? Nesse sentido. Então, assim, eu agradeço a oportunidade que você me deu, Rita, porque, assim, você como jornalista, a professora, a enfermeira, a médica, a política, nós temos uma responsabilidade muito grande com o país. E o país tem uma dívida muito grande com as mulheres brasileiras. Primeiro, no respeito à sua integridade física. É inadmissível que um Brasil como o nosso seja tão preconceituoso e tão violento com a mulher. Uma em cada 3 mulheres no Brasil sofreu ou vai sofrer violência, algum tipo de violência em sua vida. É muita coisa. É 1/3 da população feminina sofreu ou vai sofrer violência no Brasil. E não depende de classe social. As senadoras, não foi uma primeira vez, quantas violências a gente sofre, violência política, violência institucional, as pessoas achando que porque são maiores, os homens porque são fisicamente maiores, eles estufam o peito, apontam o dedo e acham que vão nos intimidar. E eu confesso, assim, até como uma forma pedagógica para as mulheres, né? Não se acanhem, não se humilhem, não aceitem a violência psicológica. Quando alguém disser você pode menos, você é menos, não aceite de cabeça baixa. A primeira vez que eu soube uma violência na política, já faz algum tempo, eu fui para o banheiro chorar. Ninguém nunca soube disso. A segunda vez, eu simplesmente fiquei ali estática, argumentei um pouco, mas não tive a capacidade de enfrentar. A terceira vez eu dei de dedo da mesma forma. Ele deu de dedo quando foi falar comigo e eu retruquei na mesma moeda. E nunca mais essa pessoa teve a coragem de levar a voz para mim. É isso, né? Que a gente tenha coragem de se impor e fazer aquilo que é certo. Perfeito. Senadora, a gente agradece muito o seu tempo. Nós estouramos... Eu falei demais nessa sua pergunta, mas eu acho que ela é tão importante. Acho que é muito importante. Obrigada, viu? Perfeito. A gente que agradece. Na verdade, eu ainda tinha uma perguntinha. Acho que uma última, senadora. O MDB, durante algum tempo, foi visto como um partido que tem uma fatia, digamos assim, grande dele que atua fisiologicamente. E nas eleições de 2018, a gente teve um discurso antipolítica muito forte, né, que foi o que acabou levando a eleição do presidente Jair Bolsonaro. A senhora acha que isso pode atrapalhar a sua trajetória agora nessa candidatura? E como resgatar, né, a importância da política num país onde as pessoas desacreditam, consideram que a política é algo sujo, errado, que os políticos são todos, enfim, corruptos, etc. Bom, nesse aspecto, o que vale para um candidato vale para outro. Então, sim, a população ainda tem essa imagem, você tem toda a razão da política, né? Mas não é só dentro do MDB, é da política como um todo. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas mostram, as redes sociais também, que as pessoas entenderam que tudo se faz dentro da política. Então, aqueles outsiders, aquelas pessoas que se intitulavam antissistema, estou aqui para fazer e acontecer, para quebrar os paradigmas, a população viu que não deu certo. Está aí o exemplo do presidente Bolsonaro, né? Um homem agora totalmente enfraquecido. Ele fala tanto da caneta BIC, eu estou com uma aqui, mas ele fala tanto da caneta BIC. Hoje ele é um presidente com uma caneta sem tinta. Ele é um presidente com uma caneta sem tinta porque ele não consegue minimamente governar. Primeiro, porque houve um vazio da política, ele deixou o Congresso Nacional fazer o que ele não fez. Ele não conhece os problemas e ele deixou o Congresso sequestrar o orçamento e sequestrar a política pública. Então, o presidente da República é o maior cabo eleitoral de quem está dentro da política há muito tempo, de que no Brasil e no mundo só se constrói e só se realiza sonhos das pessoas através da boa política, da política. Mas agora o que nós temos que convencer o eleitor é que é da boa política, ou seja, dizer para o eleitor o seguinte: já que vocês entenderam que é preciso votar, que não se pode se aventurar com nomes que caiam de paraquedas na política, nunca tendo tido um cargo e agora querendo virar presidente da República, é também importante que vocês que vão às urnas façam a escolha, selecionem quem é melhor, tirem o ruim, tirem o péssimo, tirem o corrupto e elejam pessoas de bem, elejam pessoas que se importam. Porque nós somos fruto da sociedade.
são professores, são servidores públicos, são empresários, são trabalhadores, são jovens, são mulheres que entram para a vida pública. É a sociedade que está representada dentro do Congresso Nacional. Nós também não caímos de paraquedas, né? Então, nesse aspecto, tem muita gente boa dentro do Congresso Nacional, não é pouca. É que, infelizmente, são pessoas que, às vezes, ainda estão engatinhando, estão começando a se apresentar, e a gente, muitas vezes, dá mais atenção ao mal feito do que ao bem, do que há de bom. Mas a gente tem grandes referências na política brasileira. Eu tenho, pela deputada federal Elcione, um grande espelho. Sei o quanto ela tem de luta pelas mulheres, os projetos sociais, com todo respeito ao querido governador Helder, com quem eu me dou muito bem, e ao próprio senador Jader Barbalho, que foi colega do meu pai de Senado e hoje é meu colega, mas a minha grande referência, o grande espelho como mulher, é a deputada Elcione, que tem um trabalho fenomenal, não só no Pará, mas lá no Congresso Nacional, por esses 4, 5 mandatos, eu não sei, de deputada federal, ela sempre foi uma desbravadora de caminhos, sempre teve coragem de enfrentar, em nome das mulheres brasileiras, as suas pautas e as nossas lutas. Obrigada. Acho que agora... Agora sim. Senadora, muito obrigado, seja bem-vinda ao Pará, e estamos abertos e já lhe convidando para, confirmando a candidatura, nós faremos uma nova rodada com todos, e já fica aqui o convite, e querendo anunciar o seu vice, tendo mais novidades, nos passe. Obrigada, Daniel. Obrigada por esse otimismo. Bom, obrigada pelo carinho, obrigada, Rita, pela oportunidade de conhecê-los no virtual e por abrir esse espaço tão importante da imprensa, da mídia do Pará. E até amanhã, né? Até amanhã. Muito obrigado. Boa noite.